Hoje a gente vai entender como escrever uma introdução perfeita para a sua redação. Professor, existe isso de introdução perfeita? Existe, e ao longo dessa aula eu vou mostrar vários exemplos de redações que tiraram a nota máxima e repetem um padrão com a mesma estrutura exata que eu vou apresentar na aula de hoje. Então a gente vai compreender como essa estrutura funciona, vai aprender e vai conseguir reproduzir ela com maestria, com perfeição, tá? Vamos lá, deixa eu estar aqui na caneta já. Vamos lá, introdução. Pessoal, lembrando que cada parágrafo da nossa redação possui uma função, tá? Nenhuma linha da nossa redação aparece lá à toa. Tudo tem uma justificativa, um motivo, uma intenção. E qual é a função da introdução, que é o nosso primeiro parágrafo? Tá vendo? Tá marcado aqui o primeiro parágrafo da nossa redação. A introdução serve para deixar nosso texto previsível. Como assim previsível? Quer dizer que ao ler a introdução, o corretor vai entender várias coisas da sua redação e já vai saber o que procurar no restante do texto. E quais são essas coisas, tá? A sua introdução ela vai ser dividida em 3 partes, tá? Todo parágrafo é dividido sempre em 3 partes, início, meio e fim. A primeira parte da sua introdução será a fundamentação teórica. Isso vai fazer com que o corretor saiba se a sua redação é profunda ou se sua redação será rasa. A segunda parte é a tese, que é basicamente o seu ponto de vista sobre aquele assunto. Bem resumidamente, é o que você acha sobre aquilo, como você se posiciona referente ao tema que está sendo solicitado. E a terceira parte é a antecipação dos argumentos, ou seja, você vai antecipar quais argumentos serão desenvolvidos ao longo da sua argumentação. Então, ao ler ali as 7 ou 8 linhas da sua introdução, a gente não usa mais do que 8 linhas para nossa introdução, tá? Ao ler aquelas 8 linhas ali, o corretor vai saber se sua redação é profunda, vai saber o seu ponto de vista sobre aquele assunto e vai saber quais argumentos serão utilizados ao longo da sua redação. Professor, é muita coisa, como é que eu vou fazer isso em 7 linhas? Não se preocupa que a gente vai entender, tá? Esse aqui é um exemplo de uma introdução perfeita. Tá? Uma introdução perfeita, completa. Vamos lá. A dignidade da pessoa humana é um dos fundamentos da Constituição Federal proposta no artigo 1º. Esse fundamento pode ser garantido através do exercício do trabalho, que contribui para o desenvolvimento do indivíduo ao fornecê-lo condições para se sustentar na sociedade. Isso aqui, ó, tá vendo as coresinhas, né? É a fundamentação teórica. Eu inicio minha introdução com um repertório sociocultural para mostrar que minha redação não será rasa, não será superficial. E agora eu vou apresentar a minha tese, tá aqui em azul. Contudo, apesar de ser fundamento constitucional, percebe-se que, na realidade atual do país, a dignidade humana é violada pela invisibilização do trabalho de cuidado realizado por mulheres. Essa aqui é o ponto de vista dele, do aluno, da aluna aqui, né, sobre o assunto. Ela acha que a dignidade humana é violada pela invisibilização do trabalho de cuidado realizado por mulheres. Esse é o ponto de vista dela. E por último, antecipação dos argumentos. A gente vai mostrar quais argumentos serão desenvolvidos ao longo da redação. Olha, nesse prisma, deve-se analisar como a desvalorização do trabalho manual, desvalorização do trabalho manual e a perpetuação do machismo são desafios para enfrentar essa realidade contrária à Constituição. Então aqui, lendo essa última parte, eu sei que ela vai falar sobre desvalorização do trabalho manual e sobre perpetuação do machismo. Então tá vendo que são 3 partes, ó. 1, 2, 3. Cada parte possui uma função. E agora a gente vai desmembrar mais profundamente cada uma dessas funções. Vamos ver aqui, ó. Parte 1 da introdução, fundamentação teórica. Como eu falei, você vai apresentar algum repertório sociocultural ou introduzir uma reflexão sobre um tema. Essa parte aqui serve para a gente mostrar que a nossa redação não será superficial, nossa redação vai ser profunda, porque logo de cara o corretor bate o olho e vê, ó, esse aluno aqui sabe sobre o que ele está falando. Mesmo que seja um repertório decorado, tá? Não importa se o repertório é decorado, o que importa é que ele foi bem contextualizado, tá? Bem relacionado ao tema. Então, olha, a dignidade da pessoa humana é um dos fundamentos da Constituição Federal, proposta no artigo 1º. Esse fundamento pode ser garantido através do exercício do trabalho, que contribui para o desenvolvimento do indivíduo, a fornecê-lo condições para se sustentar na sociedade. Então, ele iniciou sua introdução com um repertório sociocultural. Essa é a fundamentação teórica, a primeira parte da introdução, muito importante, tá? A parte 2 da introdução é a tese. Ela serve, como eu falei, para deixar clara a sua opinião
sua opinião sobre aquele problema. Pessoal, importante, você não vai falar a sua opinião escrevendo eu acho que não sei o quê. O professor Ramai falou que é para eu apresentar minha opinião. Vou falar na minha opinião, não. Você não se posiciona em primeira pessoa, você se posiciona de forma neutra. Por exemplo, olha como que ele faz aqui, ela, né? Contudo, apesar de ser fundamento constitucional, percebe-se que na realidade atual do país, a dignidade humana é violada pela invisibilização do trabalho de cuidado realizado por mulheres. Ou seja, isso aqui é o ponto de vista dela. Ela está falando que na realidade atual do país, a dignidade humana é violada pela invisibilização do trabalho de cuidado realizado por mulheres. Ou seja, eu sei que ela está se posicionando a favor das mulheres. Ela está falando que as mulheres são violadas pelo trabalho, pela falta de dignidade no trabalho. Agora eu gaguejei. Então, você apresenta a sua tese sem se posicionar em primeira pessoa. Você só apresenta o seu ponto de vista. Você apresenta o seu ponto de vista de forma neutra. E a gente vai ter outros exemplos aqui e vai ser possível compreender melhor como fazer isso sem escrever em primeira pessoa, tá? Mas a gente evita ao máximo escrever eu acho, nós achamos, nós devemos, na minha opinião, creio que... Não, é assim, dessa forma que está aqui. Tá, vamos lá. A parte 3 da introdução, como eu falei, serve para antecipar os seus argumentos. Você vai antecipar na ordem correta, tá? Quais serão os dois argumentos desenvolvidos nos parágrafos seguintes. Por que eu pontuei aqui na ordem correta? Porque, olha aqui, nesse prisma deve-se analisar como a desvalorização do trabalho manual e a perpetuação do machismo são desafios para enfrentar-se à realidade contrária à Constituição. Aqui, pessoal, ela antecipou que o primeiro argumento da redação dela será a desvalorização do trabalho manual. E o segundo argumento será a perpetuação do machismo. Nessa ordem, primeiro apresentou esse, depois esse. No primeiro parágrafo de argumentação, depois da introdução, ela não vai falar em perpetuação do machismo, ela vai falar em desvalorização do trabalho manual. Ela não vai inverter essa ordem, você jamais vai inverter essa ordem e você jamais vai escrever dois argumentos dentro do mesmo parágrafo. Não, ela falou aqui desvalorização do trabalho manual, esse aqui é o primeiro parágrafo de argumentação. Perpetuação do machismo é o segundo parágrafo de argumentação. Então, no meu primeiro parágrafo de argumentação, eu vou falar só sobre isso aqui. E no segundo parágrafo de argumentação, eu vou falar só sobre isso aqui. Eu não inverto a ordem, eu não misturo as coisas. Assim, eu estou construindo uma redação previsível. Eu sei, a partir daqui, como a redação será construída a partir desses argumentos com previsibilidade. Então, essas são as três partes. A gente vai ver agora, mais com calma. Vamos dar uma lida aqui na introdução mais uma vez. Deixa eu apagar aqui essas anotações para a gente ver essa introdução agora com o ponto de vista de quem já entendeu a teoria, de quem já entendeu essa estrutura. A dignidade da pessoa humana é um dos fundamentos da Constituição Federal proposta no artigo 1º. Esse fundamento pode ser garantido através do exercício do trabalho que contribui para o desenvolvimento do indivíduo ao fornecê-lo condições para se sustentar na sociedade. Isso aqui é uma fundamentação teórica, eu estou fundamentando a minha argumentação, a minha redação. Contudo, acabou a primeira parte, contudo, apesar de ser fundamento constitucional, percebe-se que na realidade atual do país, a dignidade humana é violada pela invisibilização do trabalho de cuidado realizado por mulheres. Essa aqui é a tese. Na segunda parte da redação eu vou apresentar meu ponto de vista. Na última parte da introdução, nesse prisma, deve-se analisar como a desvalorização do trabalho manual e a perpetuação do machismo são desafios para enfrentar essa realidade contrária à Constituição. São três partes, é assim que se constrói uma introdução perfeita. E agora a gente vai ver como esse padrão se repete em outras redações, tá? Mas antes disso, só um recadinho bem rápido aqui que eu vou dar. Aqui na descrição do vídeo tem disponível a minha apostila completa, um guia completo sobre a redação, com lista de argumentos explicados, lista de repertórios explicados, lista de operadores argumentativos para você consultar e usar lá, bem explicadinhos, com exemplo, com contexto, qual operador argumentativo usar em cada parágrafo, de que forma usar. Tem parágrafo por parágrafo explicados, tem cada competência do Enem com explicação, uma apostila muito completa, custa um valor simbólico só para justificar o trabalho que deu. Eu recomendo muito que você estude através dela, porque sempre que você for escrever uma redação, você consulta a apostila, porque vai ter lá argumentos com explicação,
explicação, repertórios com explicação, você vai só consultar ela para ver o que vai aparecer na sua redação, e também tem um modelo pronto para usar em qualquer redação que eu desenvolvi, tá? Profundamente, com contextualização, não é um modelo genérico do Google, eu que desenvolvi, então recomendo muito, tá aqui na descrição do vídeo para adquirir a minha apostila, tá? Essa aqui ela serve para qualquer concurso, qualquer vestibular que você for fazer, o guia da redação perfeita, e a redação Enem simplificada, ela é exclusiva sobre o Enem, tá? Vamos lá. Esse aqui é o que a gente acabou de ver, né? Eu tinha voltado lá porque eu esqueci que estava aqui. Vamos ver outro exemplo agora de introdução perfeita. Vamos ver como esse padrão se repete. Olha, a obra Torto Arado, de Itamar Vieira Júnior, conta as vivências das irmãs Bibiana e Belonísia, com ênfase na forte relação cultural e religiosa que estabelecem com a ancestralidade africana. O que é isso aqui, pessoal? Fundamentação teórica. Mais uma redação nota 1000 que começou com um repertório para mostrar que a minha redação não será superficial, ela será profunda. Vamos agora para a segunda parte. Tese. Vamos ver como é a tese. Fora da ficção, apesar do enaltecimento promovido pelo autor, as heranças afrodescendentes sofrem com a desvalorização constante no Brasil. O que é que essa aluna aqui acha sobre o tema que está sendo proposto? Ela acha que as heranças afrodescendentes sofrem com a desvalorização constante no Brasil. Ela escreve, eu acho que isso tal. Não. Ela só apresenta. As heranças afrodescendentes sofrem com a desvalorização constante no Brasil. Ela se posiciona sem se colocar em primeira pessoa, tá? Muito importante. E a terceira parte, antecipação dos argumentos. Nesse contexto, o passado colonial e a cultura eurocêntrica configuram desafios que fundamentam esse grave panorama. Então, eu sei que o primeiro parágrafo da argumentação vai falar sobre passado colonial e o segundo parágrafo da argumentação fala sobre cultura eurocêntrica. Vamos ver como isso se repete mais uma vez, tá? Mais um exemplo de introdução perfeita, outra redação nota 1000 do Enem do ano passado. Na obra literária Torto Arado, eu trouxe aqui Torto Arado, duas introduções com o mesmo repertório, para mostrar para vocês que não tem isso de clichê. A maioria da boa parte, na verdade, das redações que tiraram nota 1000 ano passado, usaram Torto Arado. Então, assim, todo mundo está usando esse repertório, eu não quero usar. Não importa, tá? Não importa se o repertório é clichê. O que importa é que o repertório é bem contextualizado em relação ao tema. Então, pode usar o repertório que você quiser, desde que seja bem contextualizado em relação ao tema. Então, vamos lá. Na obra literária Torto Arado, Itamar Vieira retrata uma comunidade quilombola na fazenda Água Negra, na Bahia, relatando aspectos socioculturais relevantes para essa população afrodescendente, como os rituais religiosos e os saberes tradicionais passados pelas gerações, fundamentação teórica. Segunda parte, tese. Fora da ficção, é nítido que a sociedade brasileira não valoriza a herança africana presente desde a histórica formação nacional. O que é que ele acha sobre esse problema? Ele acha que a sociedade brasileira não valoriza a herança africana presente desde a histórica formação nacional. Ele apresentou o ponto de vista dele sobre o assunto, sem se apresentar em primeira pessoa. E a terceira parte é a antecipação dos argumentos. Essa problemática da invisibilidade decorre da mentalidade colonial eurocêntrica, então isso aqui é um argumento, mentalidade colonial eurocêntrica, bem como da lacuna educacional no tocante ao resgate da cultura afro-brasileira. Pessoal, eu sei que o primeiro parágrafo da argumentação vai falar sobre mentalidade colonial eurocêntrica, ou seja, a gente tem uma mentalidade que veio das colônias europeias. E o segundo parágrafo da argumentação vai falar sobre a lacuna educacional, ou seja, o problema da nossa educação precária que faz com que as pessoas não se desenvolvam intelectualmente, né? Quando eu leio, deixa eu apagar aqui, como eu falei no início da aula, a introdução tem uma função e essa função é tornar a sua redação previsível. Pessoal, quando eu leio essa redação, eu sei que a redação não vai ser superficial, eu sei o ponto de vista da autora sobre esse assunto e eu sei quais argumentos ela utilizará ao longo da sua redação. Daqui, do mesmo jeito, eu sei que não será superficial, eu sei o ponto de vista, eu sei os argumentos que serão utilizados. Eu sei que não será superficial, eu sei o ponto de vista, eu sei quais argumentos serão utilizados. É um padrão que se repete. Pesquisa no Google, redações nota 1000 do Enem, você vai ver que esse padrão se repete.
Existem redações que não usam esse padrão? Existe sim, mas esse aqui é o que é o mais comum, é o que mais se repete, é o que eu indico você a reproduzir, porque ele é o mais tranquilo e é o que mais deixa a sua redação clara e previsível. É isso que o corretor da redação do Enem quer, pessoal. Ele quer pegar a sua redação e quer saber tudo que vai aparecer nela. Sua redação deve ser previsível. Redação não é literatura, não tem surpresa. Então, construindo uma boa introdução, tá vendo aqui que não tem enrolação, ele não fala nada, não tem uma linha dessa introdução que pode ser retirada. Cada linha dessa introdução é necessária, tem uma função. E hoje a gente entendeu quais são as funções de cada parte da introdução para a gente construir uma introdução com perfeição, com maestria e garantir a maior nota possível na nossa redação. Pessoal, bons estudos. Lembre-se que redação é prática, um recado aqui rápido. Se você quiser praticar comigo, você pode ter redações corrigidas com feedback e acompanhamento individual feito por mim, tá? Aqui na descrição do vídeo tem o link para você ter acesso a essas correções, todos os desvios apontados com comentários na sua redação, nota simulada rigorosamente com base na grade oficial, a nota oficial simulada com base no que o Enem cobra, a entrega no máximo em um dia útil, feedback detalhado feito por mim, eu vou mandar um áudio apontando os pontos fortes, os pontos a melhorar, como melhorar a sua redação, e você vai ter o melhor direito a tirar dúvidas direto comigo. Ah, eu não entendi isso aqui, professor, eu acho que isso aqui está errado, eu devia ter tirado mais pontos. Você pode falar direto comigo que vai sanar todas as suas dúvidas, é uma garantia de evolução na sua redação, tá? A teoria só vai te levar até a página 2, é muito importante praticar e eu recomendo muito que você pratique comigo, porque eu faço um trabalho bem detalhado do fundo do coração, tá? Aqui na descrição do vídeo tem o link para você conhecer os nossos pacotes de correção. Pessoal, essa foi a nossa aula sobre introdução. Espero que tudo tenha ficado claro. Se ficou qualquer dúvida, pode comentar aqui embaixo que eu faço questão de responder todos os comentários. E até o próximo vídeo.